Pessoal, então, essa segunda parte da aula, ela se dá, a gente vai estudar, na verdade, né, a mecânica do movimento corporal. Então, na primeira parte da aula, nós focamos na contração muscular, né, e nos eventos celulares e moleculares que ocorrem dentro da fibra muscular para gerar a tensão, para gerar a contração. Nesse momento agora, nós vamos compreender como que os músculos trabalham de uma forma macromolecular, macromolecular não, de uma forma macroscópica para gerar movimento, tá? Então, a mecânica da respiração não, a mecânica do movimento corporal, ela nada mais é do que o estudo de como os músculos movem cargas e como as relações anatômicas entre músculos e ossos maximizam o trabalho que os músculos conseguem realizar, certo? Bom, dito isso, nós temos dois tipos de contração, a contração isotônica e a contração isométrica. Para que vocês compreendam, eu vou propor uma dinâmica. Peço que vocês peguem algum objeto que tenha, né, um pouco pesado, ou pode ser até o celular ou alguma garrafinha de água. Coloque na sua mão e dobre o cotovelo do braço que você está segurando esse objeto, né? No sentido de encostar esse objeto no seu ombro, ou pelo menos tentar encostar, tá? Como se estivesse fazendo uma alavanca com o braço. Nesse movimento, o que a gente teve? O músculo do bíceps braquial, lembra que é aquele músculo da frente do braço, contraindo e encurtando para elevar ou para levantar o antebraço que está segurando uma carga adicional. Essa movimentação, essa contração do bíceps, nesse sentido de levantar o objeto, né, contra uma carga, é denominada de isotônica. Então, toda contração que gera uma tensão e movimentação é isotônica. Agora, quando levanta, né, de novo o braço e estenda, né, esse braço com esse objeto bem vagarosamente. Vocês vão sentir uma certa dor no braço, porque quando a gente está nessa movimentação de voltar com o braço para baixo, devagar, o bíceps está tentando sustentar esse peso que está jogando para baixo o braço. E nessa tentativa de sustentação também existe uma contração relacionada com o alongamento. E essa contração é denominada de excêntrica. Então, quando a gente está alongando o membro, né, o braço, devagar com uma carga, para sustentar a carga, o músculo contrai de forma excêntrica. Agora, a contração isométrica é quando a gente tem contração muscular que gera tensão, mas que não necessariamente gera movimento. Como assim? Pegue novamente esse peso que você está na sua mão, o objeto, e levante o seu braço para frente, certo? Na direção do seu computador, da sua tela. E fique ali por 10 segundos, ou 15, vamos ver quanto vocês aguentam. Isso, né? Quando a gente segura essa carga de maneira sustentada, o bíceps, né, e os músculos ali do braço estão contraindo para manter a carga nessa altura, certo? Tem movimento? Não, seu braço está parado, mas ele está levantado e sustenta uma carga. Então, aqui tem tensão muscular, mas não movimentação como era na isotônica, que a gente tinha o braço sendo levantado, né, o antebraço sendo levantado e esticado. Na contração isométrica, não. Ficou sustentado ali, parado, estático. Também o isométrico é considerado uma contração estática, porque
não gera movimento. É a mesma, nesse mesmo sentido, nós temos também, por exemplo, quando nós tentamos pegar uma carga muito elevada e não se move do lugar. Por exemplo, você vai tentar tirar uma barra de concreto de 300 quilos, que você pega, né, essa barra, você faz força, mas a barra não sai do lugar. Isso também pode ser considerado uma contração isométrica. Ou você tentar empurrar a parede, né, você está gerando tensão no seu braço. Então, isotônica é a que gera movimento, né, uma tensão muscular que gera movimento, e a isométrica é uma tensão que não gera movimento. Então, nessa imagem aqui, ó, a gente tem um experimento sendo realizado com um músculo específico, demonstrando os dois tipos de contração. Então, aqui nesse de cima, nós temos a contração isotônica. Foi prendido, né? Aqui nós temos um músculo que está preso aqui a uma barra paralela, né? E na outra extremidade temos um cubinho de 20 quilos. Quando esse músculo contrai, aqui está fixo na parede, certo? Essa barra aqui, ela está fixa na parede. Isso aqui não está fixo, está só encostado no chão. Quando ocorre estímulo para esse músculo contrair, esse músculo contrai e encurta. E esse encurtamento vai promover o levantamento desse peso que está aqui associado a esse músculo. Quando esse músculo relaxa, o peso volta no seu local de origem. Então, olha só, aqui nós temos um gráfico demonstrando esse esquema aqui. Então, o músculo é estimulado, vai gerando tensão muscular até que chega na força necessária para movimentar a carga e a carga é movimentada. Depois, o músculo relaxa e vai diminuindo a tensão. E, enquanto isso, a carga vai sendo volta no seu lugar, porque a força, conforme o músculo vai relaxando, a força vai se perdendo e aí também perde-se, né, a força necessária para mover a carga. Agora, na contração isotônica, nós vemos diferente. Olha só, aqui eles colocaram um peso, né, um pezinho mais pesado, aqui era 20, aqui é 30 quilos, que excede a capacidade do músculo. Então, quando esse músculo contrai, a gente tem que gerou tensão, mas o peso não se movimentou, não foi elevado o peso, olha só. Nós temos aqui o músculo sendo estimulado, a tensão sendo aumentada, mas olha só, não chega na força necessária para mover a carga, então a carga não é movida. Então, o músculo contrai, gera tensão e relaxa. Então, isso aqui é um exemplo de contração isométrica, onde o músculo contrai, mas não encurta, e a força não pode mover a carga. Enquanto na contração isotônica, o músculo contrai, encurta e gera força suficiente para mover a carga. E aí, quando a gente pensa em contração isométrica, né, é mais fácil da gente compreender uma contração muscular que se encurta, certo? Porque a gente via lá que a contração encurta os sarcômeros, né? Mas como que então ocorre uma contração muscular sem encurtar o músculo? Né? Como que gera tensão sem encurtar o músculo? Bom, isso se dá devido às propriedades elásticas dos músculos. O músculo, ele tem componentes elásticos, né? Todos os músculos contêm fibras elásticas nos tendões, né, que são os componentes que fixam esses músculos aos ossos. Então, nós temos componentes elásticos nos tendões e outros tecidos conectivos no músculo e também no próprio sarcômero. Lembram lá daquelas proteínas elásticas que dão elasticidade ao sarcômero? Então, isso faz com que, quando ocorra uma contração isométrica, o músculo, né, o músculo em si, a fibra contrátil, encurte, enquanto que
os componentes elásticos se esticam, fazendo com que, ao todo, o músculo não mude de tamanho. Então, olha só, aqui nós temos, né, os componentes contráteis contraindo o músculo, mas o componente elástico se esticando. E aí nós temos no final o mesmo tamanho, mesmo gerando tensão aqui nas componentes contráteis. A nível celular, nós temos aqui o sarcômero, olha só. Aqui está relaxado, né? Então, nós temos os sarcômeros que estão pouco sobrepostos, né? As fibras, as miofibrilas estão pouco sobrepostos, né? Filamentos de actina e miosina estão pouco sobrepostos. E aqui nós temos o elemento elástico desse sarcômero. Quando ocorre contração muscular, na contração isométrica, o que ocorre? A gente tem encurtamento dos sarcômeros, porque teve sobreposição aqui dos filamentos grossos e finos. Mas, olha só, os elementos elásticos se esticaram. Então, enquanto o sarcômero encurta, o elemento elástico estica, impedindo que ocorra diminuição do tamanho total dessa fibra. Então, tanto na fibra relaxada quanto na fibra contraída isometricamente, a gente tem o mesmo comprimento. O que não ocorre na contração isotônica, onde nós temos contração do músculo como um todo e diminuição do seu tamanho, tá? Pessoal, grande parte dos nossos movimentos corporais, eles são feitos a partir de alavancas, né? Nós temos os ossos e os músculos em torno das nossas articulações formam alavancas e pontos de apoio para promover a movimentação. Então, como que é isso? Aqui nós temos essa imagem do nosso braço, certo? Que o braço, o antebraço. Aqui está demonstrando, então, o esquema de alavanca que o bíceps promove no braço. Então, nós temos o bíceps, né, o músculo bíceps braquial, inserido aqui, né, na sua origem no ombro, nos ossos do ombro, e com inserção aqui no músculo do rádio aqui do antebraço. Bom, quando essa anatomia é importante por quê? Porque a partir do momento que a gente tem contração desse músculo e que ocorre encurtamento da fibra, nós temos aqui que ele levanta o antebraço, promovendo essa movimentação de alavanca. Então, contrai o músculo, gente, que escândalo que tá nessa rua, contrai o músculo braquial, ele encurta e isso faz com que o antebraço seja levantado, porque a gente tem uma inserção aqui, certo? E isso se dá um movimento de alavanca. Então, o fulcro, que é o ponto de apoio, né? Então, pontos de apoio são denominados de fulcro numa alavanca. O ponto de apoio, nesse caso, é a articulação do cotovelo. Então, a carga, nesse caso aqui, é a gravidade atuando sobre a massa do antebraço e da mão. Então, a carga é o contraponto à força, né? A tensão muscular. Então, a contração tem que vencer a carga para conseguir promover essa alavanca. Promover o levantamento aqui do antebraço. Então, nesse caso aqui, em que a mão não está segurando nada, a carga seria a própria gravidade. Então, pessoal, uma alavanca nada mais é que uma barra rígida que se move sobre um ponto fixo, que é o fulcro. Bom, passando para o nosso ponto de vista aqui fisiológico, a alavanca, mais especificamente no nosso exemplo aqui do bíceps, a alavanca seria o antebraço e o fulcro, as articulações do cotovelo. Para que a alavanca seja movida em torno do fulcro, né, o bíceps braquial precisa exercer uma contração, uma força,
para cima, que é denominada de força rotacional. Essa força rotacional, ela é diretamente proporcional à força do bíceps, ou seja, a força de contração desse bíceps. Quanto mais forte a contração, maior vai ser a capacidade de elevar, de movimentar esse antebraço, e também proporcional à distância do fulcro, a distância em que está inserido o tendão aqui. Olha só, nós temos o tendão inserido a 5 centímetros do fulcro. Quanto mais distante do fulcro, mais fácil é de se levantar, certo? Aqui ele está próximo, então isso dificulta um pouco o trabalho do bíceps, tá? Porque imagina, ó, aqui está muito mais distante do ponto da carga do que se ele tivesse aqui. Então, se a gente for imaginar a contração, quando ele se insere muito próximo, é mais difícil, certo? Bom, contrapondo a essa força para cima, nós temos o peso do antebraço. Então, quanto maior o peso do antebraço, maior vai ter que ser a força do bíceps para levar esse antebraço, certo? Isso parece mais lógico de se acontecer. E também a distância do centro de gravidade, ou seja, a distância percorrida nessa elevação. Quanto maior a distância, maior vai ter que ser a força que vai ter que ser exercida, certo? Bom, pensando nisso, dá para fazer cálculos para se achar a força que o bíceps precisa fazer para elevar, ou para manter, na verdade, para manter esse antebraço a um ângulo de 90 graus, como nós estamos vendo aqui. Então, pessoal, para manter o braço em um ângulo de 90 graus, como nós estamos vendo nessa imagem aqui, a força rotacional criada pela contração do bíceps braquial deve se opor exatamente à força rotacional para baixo, gerada pelo peso do antebraço e também pela distância, né? Bom, então nós sabemos, né, que deve ser igual, como nós estamos vendo aqui. E aí a gente consegue, sabendo disso, nós conseguimos achar exatamente a força do bíceps braquial que é necessário para levantar o antebraço. Então, nós sabemos, né, que a força rotacional para cima é a força do bíceps braquial vezes a distância entre a inserção e o fulcro, que nesse caso é 5 centímetros, que é igual à força que se opõe, né, a força rotacional para baixo, que nada mais é do que a força gerada pela distância, que, certo? Ó, o peso do antebraço exerce uma força para baixo de 2 kg no seu centro de gravidade, vezes a distância do centro de gravidade. Então, nós temos aqui o peso do antebraço e a distância do centro de gravidade do antebraço, né? Que nada mais é esse centro de... Retomando, né? Essa distância percorrida entre a posição inicial esticada do antebraço e a posição de 90 graus, tá? Então, 15 centímetros de altura. Então, 2 kg do antebraço vezes 15, nós temos, então, 30 quilos. Aí a gente consegue isolar a força do bíceps aqui. Então, passa os 5 centímetros para baixo, passa a dividir. Então, 30 dividido por 5, 6 quilos. Ou seja, a força exercida pelo bíceps braquial para promover esse movimento de alavanca é de 6 quilos. E tranquilos que eu não vou
cobrar esse tipo de cálculo para vocês, tá? É só para vocês compreenderem os conceitos. Agora, quando a gente pensa em colocar uma carga adicional, isso vai alterar o peso do antebraço, né? Porque a gente coloca 7 kg. Nesse caso aqui, nós temos uma anilha de 7 kg, então a gente adicionou 7 kg ao antebraço. E isso vai alterar a distância, porque a gente tem um objeto, né? Então, a distância do centro de gravidade. E aí, a gente tem uma alteração no cálculo, né? O bíceps vai ter que exercer uma força maior para levantar esse antebraço, para vencer a força oposta. Pessoal, vamos tentar calcular, então, aqui, qual que é a força que o bíceps deve promover, né, na força de contração, para levantar o antebraço quando a gente tem essa carga adicional de 7 quilos. Então, olhando aqui nesse cálculo sem a carga, né? Então, o que que a gente precisa saber? Deixa eu até pegar uma canetinha aqui para tentar rabiscar com vocês. Bom, ó, nós temos, né, que para manter nesse ângulo de 90 graus, força rotacional para cima é igual a força rotacional para baixo. Força rotacional para cima é força do bíceps braquial vezes 5 centímetros de distância. Isso aqui não vai mudar, certo? Porque a inserção continua 5 centímetros de distância. Só a força braquial que vai mudar, que a gente não sabe, né? A nossa incógnita. Então, vai ser, vou pôr aqui, x vezes... Ai, Jesus. 5 centímetros. Esse pontinho é vezes, tá? Igual. Bom, aqui nós temos que... Nós precisamos saber o peso do bíceps, né? Que nesse caso tem 7 quilos a mais. Então, o peso do bíceps aqui era 2 quilos sem carga nenhuma, certo? Então, 2 mais 7 da anilha, nós temos 9, né? 9 quilos. Gente, muito perdão por esse rabisco aqui. Bom, 9 quilos, né, do peso braquial, a distância. Aqui antes era 15, porque não tinha nenhuma carga. Agora aqui, devido ao tamanho, né, dessa anilha aqui, adicionou mais 10 centímetros. Então, 25 centímetros. Então, vezes 25 centímetros. Bom, aí a gente faz o cálculo da mesma forma que foi feito aqui, né? 9 vezes 25 dividido, e o 5 passa a dividir. Então, x é igual... Então, 9 vezes 25 vai ser 225. Dividido por 5, né? Que passou a dividir ali. Tava multiplicando aqui, passou a dividir. Então, nós temos que a força do bíceps braquial para promover a alavanca segurando uma anilha de 7 quilos é de 45 quilos. Certo? Então, a gente aumentou o trabalho aqui desse bíceps. Bom, gente, da aula de hoje era só isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. Fiquem tranquilos, como eu já falei, eu não vou cobrar cálculo em prova. Eu só demonstrei para vocês isso aqui, para vocês perceberem o que está envolvido nesses processos aqui da mecânica do movimento corporal. Então, mais uma vez, a maioria dos movimentos são desenvolvidos a partir de alavancas, né? Esse foi um exemplo, a alavanca promovida pelo bíceps, mas nós temos outras alavancas no nosso corpo, como nas pernas, né? Nos ombros, entre outros.
todos vão seguir esses princípios que nós vimos, certo? Bom, então muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.